estiver gravando, realmente vai pegar. Enfim, muita coisa disso. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos avançados de programação. Nesta aula sob demanda, nós iremos ver 3 padrões de projetos relacionados ao Bridge, ao App Compositor e Decorator. Todos esses 3 padrões são de tipo estruturais e eles têm como objetivo principal melhorar a estrutura de construção, né, da estrutura dos objetos. Uma vez que a gente constrói objetos, temos como melhorar, às vezes adaptar ou até mesmo decorar um objeto. A gente vai ver isso no decorrer dos segmentos que vem. Bom, nessa aula, nós vamos focar nesses 3 padrões, como eu falei. Esse padrão Rigid Method, ele é um padrão que você vai criar uma ponte entre 2 interfaces e você pode até mesmo especificar essa interface na hora da construção dos seus problemas. A gente sabe que quando a gente quer resolver problemas, nós precisamos necessariamente, às vezes, seguir um modelo, ou um método, ou um processo, ou até mesmo uma abordagem. E todas essas características que eu falei, nesse caso, eles têm como objetivo resolver um problema. Então, quando a gente está falando de padrão de projeto, nós estamos nos referindo exatamente à especificação no caso, padrões, né, de comportamentos que a indústria percebeu exatamente esses problemas. Então, um desses problemas envolve exatamente o uso desse padrão, que a gente vai explicar que é o BRIC, que também é um padrão muito interessante também de ser aplicado. E nessa aula a gente vai apresentar um problema geral e em seguida apresentar uma solução utilizando esse método. Bom, qual o principal problema que a gente quer resolver utilizando esse padrão? Como é que é possível fazer com que a abstração e a implementação possam variar de forma independente? Eu posso ter uma variação independente do método que a gente está aplicando nesse caso, e a gente pode abstrair diferentemente de uma forma independente. Né? Nesse caso, a gente consegue perceber que os níveis de abstração envolvem características importantes na hora de a gente estar programando, porque a gente tem que tentar o máximo possível abstrair. Esse conceito é importante, obviamente, de ser falado, mas o que realmente a gente quer resolver aqui? Aqui, nesse caso, a gente precisa executar, por exemplo, uma implementação que ela pode variar em termos de execução. Vamos supor que você escolha um modelo, né? A gente percebe que isso é um padrão diferente daquilo que a gente só podia aplicar uma vez, não, uma por vez, e a gente percebe que nesse padrão em si a gente consegue variar em tempo de execução, ou seja, eu consigo escolher um tipo de saída. Por exemplo, se eu quero salvar um arquivo no formato JSON, no formato CSV, no formato PXT. Isso é um exemplo bem simples, porque são interfaces diferentes. Então, o programa central, por exemplo, ele tem uma característica importante, né? Por exemplo, a gente tem exatamente um cadastro de um usuário. Isso aí pode ser uma interface, né? Por exemplo, um programa que vai ter exatamente essa característica, né? A gente pode criar a comunicação diretamente, gerando uma saída, e essa saída pode ser num formato diferente, ou seja, um formato específico. Então, o Bridge, ele cria essa ponte, exatamente, permitindo que você possa variar em tempo de execução, certo? Então, a gente vai definir um conjunto hierárquico para ambos os lados, abstração e implementação. Em tempo de execução, será possível escolher a classe concreta para abstração, para implementação, que são compatíveis graças às interfaces. Então, nesse padrão aqui, a gente vai usar um exemplo. E aí, é interessante de falar da definição do Bridge, nesse caso, é a desacoplar. Tudo isso a gente está tentando desacoplar o máximo possível. Né? Então, a gente vai desacoplar uma abstração de sua implementação para que os dois possam variar independentemente. Nesse caso, eu vou ter exatamente uma abstração e uma implementação, elas vão ser desacopladas e vai permitir que eu consiga exatamente gerar de forma independente. Vamos supor que eu colocasse tudo isso aqui uma abstração da implementação, ou seja, a abstração seria exatamente o que seria a saída de um arquivo, por exemplo, e a sua implementação seria próprio formulário. Se eu quisesse, por exemplo, criar uma aplicação que rodasse apenas arquivos em formato JSON, ele ficaria totalmente acoplado. Então, a gente vai desacoplar a implementação da abstração, permitindo, assim, que eu escolha até outro tipo de abstração. Por exemplo,
implementar um formulário com a saída no formato CSV ou no formato JSON, por exemplo. Certo? Então, é só um exemplo bem simples. Bom, olha só. Eu vou ter aqui um exemplo, acho que é mais parece falar isso aqui mesmo, né? Olha só, a gente tem exatamente aqui, nesse exemplo, características relacionadas à parte da implementação. Por exemplo, a gente tem empregados, por exemplo, o cara da TI, o Project Manager e outros empregados, né, nesse caso aqui. E nós teremos aqui também no Converter, que é exatamente a abstração, que a gente vai tentar abstrair uma saída de formulário, né, por exemplo, de empregados, no formato CSV, no formato JSON, ou até mesmo em outros formatos, outros convertores, né? Nós iremos falar aqui, nesse caso, ele vai mostrar como seria na prática esse padrão, certo? Então, eu vou mostrar lá no Visual Code. Bom, então eu estou aqui com o Visual Code aberto, a gente vai na parte dos padrões estruturais. Em seguida, nós iremos na pasta aqui chamada Bridge, e eu vou mostrar exatamente o Converter da Compositor, né? Esse outro aqui seria outro tipo de projeto que a gente vai trabalhar, certo? A gente vai só mostrar esse exemplo dos empregados. Por exemplo, aqui eu vou ter o modelo, né, que seria exatamente o mundo real, que eu vou ter a classe de empregados, ou seja, eu vou ter exatamente uma pasta de empregados, e eu vou ter 3 tipos de empregados. O employee, que está sendo uma classe abstrata, e aí eu tenho também essa classe abstrata porque ele tem, obviamente, tanto o cara da ATI como o Project Manager são tipos empregados. Então, quando a gente vê exatamente o mundo real ao nosso redor, de forma em que eu tenho exatamente um conjunto de objetos, ou seja, o cara da API pode ser um objeto, o Project Manager pode ser também um projeto, um objeto, ou seja, uma classe nada mais é do que um conjunto de objetos. A gente pode ter exatamente, também, quando chama-se classe abstrata, porque além de ser um conjunto, ela pode ser um conjunto abstrato, ou seja, eu posso ter exatamente características relacionadas peculiares, que tem exatamente em ambos, e os outros, e nesse caso, cada um desses objetos vai ter características mais específicas ou métodos mais específicos. Como aqui nesse caso a gente está usando o conceito de abstract, né, nesse caso a classe abstrata, tanto nesse caso o extends, nesse caso a gente vai usar o cara da API, o project manager, a gente usa o extend, ou seja, a gente usa o conceito de herança, né? A gente pega exatamente essa herança por conta que são classe abstrata. Então, ao criar uma classe abstrata, a gente está exatamente especificando como se fosse um mod, né, para que outras características relacionadas com outros objetos possam variar com base nessa classe, ou seja, outras classes. Eu tenho também o Project Manager e o cara da TI. Então, por exemplo, aqui um empregado ele tem um nome, uma idade e um salário. E aí, quando você percebe como ela está de forma abstrata, porque eu tenho exatamente esses elementos, nesse caso, esses atributos, nome, idade e salário, e aí eu especifico, né, os gets e os sets, né, a gente sempre tem esses métodos, né, que é um para setar o valor e outro para retornar o valor, e tem um construtor. Poderia também ter um método string, mas eu não fiz. Então, você percebe que tem apenas exatamente essas características relacionadas, né, a gente tem no construtor aqui do employee, algo bem simples mesmo, você tem exatamente no construtor o nome, a idade e o salário dessa pessoa. Então, todo funcionário tem exatamente essas características. No Project Manager, como aqui nesse caso a gente está tendo exatamente a característica de herança, então ele vai estender exatamente essa classe, e eu poderia ter alguns atributos mais específicos de Project Manager, mas nesse caso a gente não fez, a gente só deixou um construtor aqui, Project Manager, com base, nesse caso, a gente criou um construtor com as características que tem exatamente em Employee, e a gente colocou um super, por conta exatamente que nome, idade e salário não são atributos da classe Project Manager, sim da classe Employee. E aí, com base nisso, a gente tem exatamente o Project Manager. Assim como o cara da TI, que é o It Guy,
ele tem exatamente aqui nome, idade e salário, que também são atributos da classe employee. E aí a gente estende essas características por conta da herança. E aí a gente coloca o super aqui, determinando que o nome, idade e salário são parâmetros, são atributos da classe employee, ou seja, tem uma classe mãe, certo? Nesse caso. Se a gente colocasse, por exemplo, o cara da TI tem outra especificação, a gente colocaria exatamente aqui agora, a gente daria outros atributos, e poderia atribuir mais um construtor aqui com esse atributo relacionado. A gente poderia adicionar mais outro atributo nesse construtor. Ou até mesmo outro método aqui, como set ou get, ou outra funcionalidade. Bom, então a gente tem exatamente isso no mundo real, e você consegue ter uma abstração melhor. Nos converters, eu tenho exatamente as interfaces, né, que a gente vai ter de conversão. Por exemplo, eu tenho aqui o converter, que seria exatamente uma interface, que ele tem exatamente um formato, né? Olha só, ele tem, através do string get employee formato, ou seja, ele está dando formato à saída do employee, ou seja, do empregado. E ele recebe exatamente o empregado. O fato de você ter exatamente empregado aqui com uma classe abstrata e project manager e guy que herda características do employee, significa dizer que quando a gente coloca aqui nesse exemplo, no converter, ou seja, na interface, eu tenho exatamente um tipo de empregados, ou seja, eu posso simplesmente setar lá no programa principal, setar não, nesse caso, instanciar um objeto Project Manager. Ele não vai dar problema porque são exatamente do mesmo tipo de empregados, certo? Então, eu tenho exatamente aqui na interface o getEmployee formatted, e eu vou ter exatamente aqui como entrada nesse caso, como um parâmetro desse método, a gente vai ter exatamente um employee, que é do tipo empregado, que nesse caso é MP, que a gente colocou aqui, que é do tipo employee. Então, a gente tem exatamente uma interface de uma conversão. O que é que vai ter como saída? É um formato diferente, ou seja, eu vou ter, através do método string, no caso da classe string, eu vou ter exatamente aqui o CS Convector e o JSON Convector, que implementam características dessa interface, ou seja, no CS Convector, você tem exatamente aqui uma classe que implementa características de uma interface, ou seja, implementa um convector. Através do overriding, como a gente coloca exatamente o implemento, ele vai permitir aqui a criação do método getEmployee, que ele vai, obviamente, chamar esse método aqui dentro da classe CSVConvert, a gente pode exatamente especificar. Eu estou usando aqui um formato que a gente coloca, que a gente pode formatar a saída de uma string, através do comando string.formato. Ou seja, string, ele retorna aqui uma string, só que nesse caso é uma string formatada. Que formato é esse? Um formato de CSV. No CSV ele tem exatamente vírgulas, né? Por exemplo, você consegue perceber que ele tem aqui, nesse exemplo, ele é uma string de um nome de uma pessoa, depois uma vírgula, depois vai vir exatamente em sequência um formato de idade, nesse caso ele vai vir exatamente como inteiro, e aí o salário dele como ponto flutuante, ou seja, com uma precisão de duas casas. Significa dizer que um formato, por exemplo, que a gente poderia sair nesse exemplo, no formato CSV, por exemplo, vou colocar aqui meu nome, com idade 27, e um salário aqui bem alto, que eu sou um pouco sonhador, né? Vou colocar aqui R$10.000. 10 mil, coloca aqui como só o formato string, certo? O formato float. Pode ser 10F ou 10 pontos, por exemplo, FF. Aí eu vou ter exatamente esse tipo de saída, por exemplo, de uma linha, que vai ser um formato do arquivo CSV que ele vai gerar, certo? Então, algo assim. Então, perceba que, nesse exemplo, eu tenho exatamente o formato. Então, ele retorna string formato. Aqui, eu coloquei um locale.s, a gente usou o javaútil.locale, que ele vai converter exatamente o formato do salário para ponto, para evitar que eu tivesse, por exemplo, um salário assim. Por exemplo, como viesse o nome da pessoa, a idade, e, por exemplo, o salário como se fosse R$10.000, assim. Porque senão ele vai reconhecer isso aqui como se fosse outro formato, né? Nesse caso, então ele vai colocar com um ponto, certo? Então ele converte a saída para a gente estar colocando lá para o formato americano, que o americano usa o ponto, não vírgula, né? Para os números.
Bom, então, algo assim. E aí eu coloco aqui o app, nesse caso o objeto que a gente criou do formato, se é do tipo ou intguy ou project manager, ponto getName ou getAge ou getSalary. A gente retorna através dos gets, os métodos gets, e traz exatamente essas características para dentro de cada um desses atributos, desses comportamentos. Nesse caso a gente coloca a saída, trata a saída para cada um desses porcentos, né? Então, aí. Bom, aqui tem um CS Converter, ele vai basicamente ser a mesma coisa para o JSON, só que nesse caso só ele tem um formato diferente. Né? A gente sabe que o JSON ele tem arquivos diferentes, por exemplo, a saída é um pouco mais complicada, né? Por exemplo, então aqui nesse caso eu vou usar uma string builder, que aí esse aqui é da própria string builder. Então, ele está pedindo até mesmo para, acho que talvez ele não tenha. Como aqui nesse caso a gente está usando já a própria biblioteca do entradas e saídas, aí automaticamente já você não precisa importar uma biblioteca aqui nesse caso. Então, isso aqui já está intrínseco, né? Então, o string builder, eu posso usar um string builder que ele vai converter um formato. Então, eu tenho duas características importantes, né, de código, que é o string formato e esse outro que é o builder, né, o string builder, que é um formato também que eu posso ter esse tipo que me permite exatamente essa possibilidade para sair exatamente como a gente quer. Então, olha só, através do builder, do tipo string builder, ele tem exatamente aqui, ele retorna, ou seja, características do tipo da string builder. Então, string builder é uma classe que tem exatamente no Java que permite esse tipo de adicionar como fosse uma concatenação, certo? Aí a gente usa exatamente ele para esse tipo de situação. O que acontece? Eu vou exatamente concatenar aqui, eu vou ter o builder, que é esse objeto que a gente criou, que é do tipo string builder, e ele permite, através da característica da criação, da instância desse objeto, o submétodo que tem também nessa classe, o método append, que aí, nesse caso, coloca builder.append, e aí ele retorna exatamente aqui, nesse caso, eu vou colocar o que ele vai adicionar primeiramente. O arquivo JSON ele tem esse formato aqui, primeiramente com essa chave, em seguida ele vai retornar, por exemplo, uma aspas, por exemplo, name, né, com 2 pontos, nesse caso, e em seguida ele vai adicionar com o getImp.getName, ou seja, ele vai retornar com o get, né, name, e depois em seguida vai adicionar uma vírgula, isso com aspas duplas, certo? A gente vai ver o exemplo da saída quando a gente for formatar lá no nosso cliente. Então, exatamente aqui um tipo de saída para o formato JSON, ou seja, se no exercício pede exatamente o formato JSON, você pode até aproveitar a estrutura e só trocar exatamente aqui os nomes, né, alterar essas linhas com o formato da saída que ele espera, e também o append aqui, né, getName, getAge ou getSalary, por exemplo, certo? E no final vou ter um retorno aqui, que é do tipo toString, né, builder.toString, já que ele já retorna a string do formato. Então, assim, são dois formatos diferentes, né, que a gente quer, e são interfaces, ele é da característica da interface de converter, certo? Então, ele recebe por parâmetro o empregado e ele vai me dar exatamente as informações do empregado de forma convertida. Bom, lá no Quite, eu vou ter exatamente o quê? O programa cliente, aqui eu preciso do Public Static Void Main, então você percebe que eu estou criando exatamente dois objetos, o CSV Converter e o JSON Converter, todos eles são do tipo Converter, ou seja, ele pega características, ele é uma característica de uma interface, porém ele pega exatamente, especifica o formato que a gente quer, exatamente o CSV Converter. O que dá exatamente atribuição a esse tipo de característica é o fato de você ter exatamente o new aqui. Então, a gente está dando new CSV Converter. Eu estou dando características a esse objeto, que é do tipo Converter, características de tipo CSV Converter, ou seja, me dando exatamente um formato de CSV, nesse exemplo aqui. Já no JSON Converter, ele vai estar exatamente um formato, né, JSON Converter. Então, estou dando atributos, ou seja, características, comportamentos, no caso, características e comportamentos ao CSV Converter.
Bom, então aqui eu tenho também dois exemplos de pessoas que são empregados. Eu tenho aqui o it guy. Aqui poderia ser também, nesse caso, employee, né? Employee it new it guy. Estou dando características ao esse it, né? O cara da TI. Aí tem aqui Maurício Mous, né? Tem exatamente 32 anos e o salário dele é de 4 mil. Dei aqui porque eu coloquei lá no... Deixa eu ver. Deixa eu ver só um minutinho. Aqui no employee, a gente colocou aqui como double. Aí, esse double aqui, ele não é um string, né, por exemplo, não é um float, e sim um double. E aí eu vou ter exatamente o D. Se fosse float, seria F, certo? Então, eu tenho aqui, por isso que está como no cliente, deixa eu abrir o cliente novamente. Por isso que no cliente eu estou aqui com esse 4.000D, para converter para do tipo double. Bom, então aqui tem um inteiro, um double, 4 mil reais, e aqui tem 6 mil, que é o Project Manager. Então, eu tenho aqui o PM, que é o Project Manager, ele recebe exatamente essa característica. Então, ao fato de criar um construtor lá, né, na classe, ele vai atribuir exatamente características relacionadas a esse construtor todo. Estou instanciando o objeto do IT, esse objeto IT é Maurício, Mous, 32 anos, 4 mil de salário. Já o PM é o quê? É exatamente um objeto, que é do tipo Project Manager, está dando atributos a ele, nesse caso, características do nome, que é Jan Barbie, tem exatamente 40 anos e o salário dele é 6 mil. E aí você consegue perceber que eu tenho exatamente dois tipos de situações diferentes. Olha só, que a gente tinha falado lá no exemplo no começo da nossa aula. Como é que a gente tem exatamente, como é que faz essa comunicação entre implementação e interfaces? Por exemplo, eu tenho aqui a implementação, ou seja, dois objetos distintos. Eu tenho também dois objetos distintos aqui, que é o CSV Convert e o JSON Convert, ou seja, são dois objetos, são duas coisas diferentes. Então, a gente vai criar a ponte entre eles através do formato, da convenção em si, que você já consegue perceber que a convenção, a ponte existe exatamente nos convectors, nesse caso. A gente programou dessa forma. Então, a gente desacoplou isso aqui dentro do cliente, nesse caso tanto do cliente e também do modelo, dos empregados, e jogou essa responsabilidade para o CSV Convert, ou seja, ele tem apenas a função de converter o formato das informações que são fornecidas através do construtor para exatamente o programa rodar com um formato específico. Então, aqui ele vai ter uma saída aqui, que é converter através do CSV Converter, get employee formato, ele vai exatamente formatar o cara da TI para o formato CSV e vai formatar o cara da TI para um formato JSON. Assim como vai converter o PM para o formato CSV Converter e vai converter o PM para um formato JSON Converter. É muito legal esse programa, esse padrão. Olha só, eu posso fazer realmente as comunicações e ter esse alto grau de desacoplamento. Olha só, perceba aqui. Eu tenho aqui a informação na primeira linha, no formato no formato CSV. Então, o nome da pessoa, vírgula, o ano, vírgula, a idade. Nesse caso, a idade não, é o salário, 4 mil. E aí eu estou colocando no formato JSON. O JSON tem esse formato aqui, propriamente vocês estão vendo, olha só, que é exatamente assim, com essas chaves. Ele vem exatamente assim, ele dá como se fosse um tab, né? E aí o nome da pessoa, e ele retorna exatamente o nome, entre aspas, depois vem a vírgula. Aí depois age, 2 pontos, aspas, 32, vírgula. Salário, 2 pontos, 4 mil. Então, eu tenho exatamente isso aqui bem pertinente. Aí eu também tenho o mesmo outro formato aqui do outro usuário, no caso, outro objeto, no formato CSV e no formato JSON, certo? Então, eu tenho exatamente isso bem claro. E aí, na definição pela definição do Golf, né, por exemplo, tem exatamente essa característica, né, pela definição de ter essa comunicação, né, por exemplo, a gente vai desacoplar uma abstração de sua implementação para que os dois possam
variar de forma independente. Então, acontece essa variação de dependência por conta exatamente desse tipo de comportamento que a gente consegue configurar, certo? Bom, então vou lá para o Visual Code. Visual Code não. Lá para a apresentação para a gente dar continuidade. Bom, a gente falou agora, acabou de falar do padrão Bridge, né? Bridge Method. É uma ponte que a gente cria exatamente entre duas, uma implementação da interface, né, de várias interfaces, e aí eu posso ter exatamente a escolha e ter a execução. Então, quando eu falo exatamente essa característica aqui, né, que é a solução de definir um conjunto hierárquico para ambos os lados, a abstração da implementação, a gente fez exatamente isso, ele colocou, desacoplou a implementação da abstração, e em tempo de execução será possível escolher a classe concreta para a abstração para a implementação. Então, a gente fez exatamente isso, pegou, exatamente, criou o cara da TI, criou o Project Manager e transportou a ele, nesse caso, a gente escolheu o formato, dois tipos de formatos diferentes. Ele tanto colocou no formato JSON como no formato CSV. E todos eles são compatíveis a essa interface. Então, a gente fez isso por conta da forma como a gente programou. Bom, então aqui a gente vai falar agora de outro padrão, que é o Composite Method. Esse padrão em si, a gente vai novamente o fato aqui da ramificação seria exatamente mostrar como se fosse uma raiz, uma árvore, por exemplo, como se fosse uma saída das partes do seu computador. Então, quando você vai acessar a parte do seu computador, você percebe que tem uma parte raiz, aí tem as outras partes, então a gente vai poder imprimir, compor um objeto dessa forma, sabe? É bem interessante também esse padrão. Então, a gente vai apresentar aqui um problema geral, apresentar uma solução utilizando o Composite Method, conhecer como a recursão ajuda bastante a navegar por este padrão. Então, a gente vai usar um pouco de recursividade aqui. Bom, um problema que a gente quer resolver é como seria possível criar uma estrutura onde uma unidade e um conjunto delas possam ser tratados da mesma forma, de forma transparente, sem diferenças. Como assim? Olha só, eu tenho exatamente duas coisas totalmente distintos, mas são trabalhados da mesma forma. É possível fazer isso? Em situações, por exemplo, que temos um exemplo da parte do computador, né? Por exemplo, eu tenho exatamente o nome de uma pasta. Né? O nome da pasta tem um nome. Né? Por exemplo, você vai colocar na pasta raiz, lá o C tem um nome que é C. Se você for olhar na parte dos meus documentos, o nome dessa pasta é meus documentos. Então, ele tem, no diretório, ele tem exatamente o começo, o nome da pasta, barra alguma coisa. Então, se você observar, ele sempre é o nome, barra, e aí ele acompanha exatamente o nome das outras pastas, ou os arquivos que vão conter exatamente essa pasta. Então, é possível criar exatamente duas coisas, ou seja, a pasta e o arquivo com a mesma estrutura. Ou seja, duas unidades diferentes, ou seja, unidade e conjunto, ou seja, um conjunto seria exatamente o quê? Os arquivos que estão, os arquivos das aulas do professor de matemática, por exemplo, nessa pasta. Então, cada slide daquele é uma unidade e o conjunto em si está dentro da pasta, ou seja, o conjunto é o nome da pasta. Então, conjunto e unidade aqui são tratados da mesma forma e sem diferenças. Como é que a gente faz isso? A gente vai definir uma composição que possa comportar tanto o elemento apenas quanto um conjunto também desses elementos, dos mesmos elementos. Nesse caso aqui, a gente vai definir uma composição que possa comportar tanto um elemento apenas quanto um conjunto desses mesmos elementos. Então, ele vai tratar as duas coisas da mesma forma. Então, olha só, no padrão GOF, a definição diz o seguinte, compor objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias todo passo. Então, a gente vai ter exatamente trabalhar com as duas coisas da mesma forma, ou seja, um todo e uma parte. A gente vai usar o conceito de estrutura de árvores, e esse Composite Method permite que clientes tratem objetos de forma individuais e composições de objetos de forma uniforme. Essa é a definição do GOF, e a gente vai usar um exemplo aqui para ficar mais claro sobre essa definição. Então, olha só. Lá na parte do diretório do computador, eu tenho exatamente aqui um arquivo. Todo arquivo tem um nome e um print, que seria exatamente esse comando, seria para printar o diretório, certo? Onde está a sequência, né? E eu vou ter também o folder, né, que seria a pasta, ele tem um nome
Porém, a gente vai usar, ele também tem um método print, ele tem aqui também um Children File System Item, que é da característica aqui de que ele tem um comportamento aqui entre o folder e essa interface, né, que é uma File System Item. E você percebe que ele pode tratar exatamente uma coisa com a outra, porém vai usar um pouco de recursividade aqui com essa interação. Lá no Visual Code, exatamente, lá no Visual Code a gente vai mostrar exatamente esse exemplo de como que acontece na prática isso aqui. Pode que esteja um pouco confuso, mas você percebe que eu uso a questão a recursividade ao fato de você chamar o próprio file system dentro do próprio folder. Folder aqui é do tipo o quê? File system. E o file system está dentro do folder por conta da questão da recursividade. Eu chamo o próprio file system aqui, para dentro do formato. Vocês vão ver que vão ficar mais claro quando estiver lá no Visual Code, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar a janela. Bom, se eu fechar aqui a do outro projeto, do outro padrão, e eu vou apresentar agora esse aqui também é bem simples de entender. Eu vou trabalhar com esse conceito aqui de folders. O modelo, olha só como é simples. Eu tenho aqui o file system item e o folder. Eu vou também abrir o print. Primeiramente, eu crio exatamente a interface. Olha só como é simples. A interface, isso aqui, file system item, é uma interface. Se você observar, o único método que tem lá das OMLs é o método print. Então, eu chamo esse método de forma void mesmo, e dou a ele atributos, a um atributo, nesse caso, um parâmetro, que é string estrutura. Ou seja, uma estrutura de uma string. Ele vai retornar uma string aqui, nesse caso, certo? O que é exatamente isso que a gente quer. Bom, então, aqui na interface, a interface é chamada file system item e tem também esse método print. Lá no folder, antes de ir para o folder, eu vou abrir o file para a gente ver que ele é mais simples do que o folder. Ele tem exatamente aqui, implementa características de um file system item, nesse caso. E aí, o que tem nesse caso? Um arquivo tem o quê? Além do print, eu tenho exatamente um nome. Então, como é que a gente programa, como é que a gente tira exatamente da interface e passa a ser exatamente uma especificação de uma classe? Na interface, a gente tenta deixar o mais abstrato possível, ou seja, como se fosse um molde, né? A gente sempre usa um molde como uma classe, porém, aqui eu só batizo exatamente praticamente os métodos abstratos que nós iremos ter. Nesse exemplo aqui, o file, ele implementa características de file system item. E o que vai acontecer? Eu tenho, além do método print, eu tenho exatamente uma coisa também. Eu vou ter exatamente o nome desse arquivo, né, desse file, que é do tipo private, ele é privado, né, e aqui eu vou ter exatamente o formato string. E eu vou criar um construtor em cada um dessas implementações. Nesse caso, eu criei um construtor aqui chamado file, que recebe exatamente esse nome e lhe retorna o nome. Então, eu estou criando um arquivo que eu posso exatamente modificar esse nome, sem precisar criar os gets e sets aqui. Lá em seguida, eu vou ter exatamente o método print, que recebe exatamente uma estrutura, como uma string. Nesse caso, você observa até mesmo o parâmetro que nós temos, né? String structure. Ele retorna através do método void, né, porque nesse caso não é uma string, é sim um void. Eu retorno através do sysout.println essa estrutura, que está já pertinente aqui no nosso print, com o nome do arquivo. Então, ele vai vir exatamente a estrutura anterior a ela, mais o nome do arquivo, ou seja, o nome que a gente quer, certo? Lá no folder, você percebe que é onde acontece realmente a aplicação do padrão, certo? Olha só. Para isso, eu vou implementar uma classe folder, implementa características do file system item. Ou seja, ele usa a abstração para fazer abstração não, a questão da interface para que a gente consiga exatamente criar um folder com base nessas características. O que é que no file system? Um print, nesse caso, né, que é exatamente o método, que é do tipo void. E perceba aqui como é que está estruturada essa classe. Eu vou precisar aqui
criar um nome para esse folder. Então, você coloca aqui private string name, nesse caso você consegue perceber que é o nome da pasta, nesse caso que vai estar. E vou ter também aqui, como se fosse shielders, nesse caso, eu coloquei shielders, e aí eu tenho exatamente, nesse exemplo, um private files, uma lista, nesse caso, file system item. Eu estou criando uma lista dessa interface, né, do file system item. E o que vai acontecer exatamente aqui? Essa lista, nesse caso, shielders, é do tipo lista file system item. O uso de listas é importante porque eu não preciso ficar usando a criação de vetores aqui, é uma forma mais moderna de se trabalhar. E aí o que acontece no javault.list? A gente já atribui, quando a gente fala file system item, estou dando exatamente uma lista de file system item, ou seja, file system item nesse caso. Então, esse nome, essa lista é o nome dela exatamente criada aqui com um objeto chamado shielders, nesse caso atributo, né? Que não é um objeto, é um atributo. É shielders. Então, ele, no folder, ele recebe exatamente o quê? O nome dessa pasta e vai receber como segundo parâmetro aqui um system, não é um file, nesse caso lista, file system item, né? E aí eu vou ter exatamente essa lista de shielders, nesse caso. Vamos perceber isso na prática. Olha só. Ele retorna, através do folder, o nome e também essa lista, ou seja, uma lista, né, de contém exatamente algumas informações. Que informações são essas? Bom, olha só. Quando a gente tem exatamente dessa forma, o que acontece? Eu vou percorrer exatamente a estrutura, permitindo que eu traga exatamente todo o diretório propriamente dito. Quando a gente coloca o print aqui, você percebe que eu tenho exatamente essa estrutura, ele tem exatamente uma estrutura, né, propriamente dita, e dentro do public void print, eu vou ter exatamente, ele vai imprimir a estrutura com o nome. E em seguida, ele vai printar em sequência esses shielders, como se fosse percorrer exatamente o que está nesse file system item, ou seja, nessa lista. Então, quando tem exatamente várias listas, ele vai percorrer, no caso, uma lista, nesse caso, ele percorre todos os índices, permitindo que eu consiga pegar exatamente todas as posições e vai imprimir a estrutura que nós temos com um barra como sendo um barra, pode ser um barra ou até mesmo como tem esse tipo aqui, né? Eu acho que talvez não sei como é que explica isso, mas seria como se fosse Shift, essa tecla que está depois do Z, né? No seu computador. Antes do Z, na verdade. Aí tem esse, como se fosse uma barra, né? Aí poderia ser assim também, né? Tanto faz. Coloquei assim. Bom, então ele tem, além disso, tem um espaço. Esse espaço é importante também quando for imprimido. Só para a gente ter uma especificação. Talvez possa ser que seja confuso e você e também até mesmo para abstrair isso aqui tudo, o que acontece na prática. Então, vou explicar lá na prática como acontece, certo? Olha só. Eu vou precisar aqui, olha só, eu tenho, aqui está muito new, ficou muita informação, né? Aqui, se você observar. Deixa eu ver se eu consigo tentar melhorar isso aqui. Você percebe que a estrutura, ele pode ser composta de vários arquivos, só que nesse caso aqui está muita informação, certo? Olha só. Antes de entrar aqui no file, no public void main, eu vou mostrar exatamente esse método, que também é de tipo estático, e a gente vai criar uma composição de formatos de arquivos, certo? Olha só. Esse create composite from file é do tipo file system item. E ele recebe aqui, nesse create composite from file, onde é que está isso aqui? Você não vai ter especificado. Por conta que a gente criou exatamente esse file system item, e aí mas não está aqui, não está dentro dessa interface. Isso aqui vai da onde? Isso aqui é o nome do método que a gente está criando, certo? Que é exatamente create composite from file. E ele é do tipo o quê? File system item. Isso aqui não é uma implementação propriamente dita por exemplo, de um objeto. Ele é o método em si que estamos criando. Assim como a gente criou aqui o setVoid main, que o método é o nome do método, né, que é o programa principal.
Então, aqui o method é create composite from file, e ele recebe como parâmetro aqui um arquivo, nesse caso, né? Então, com base nesse arquivo, ele vai verificar se esse arquivo está no diretório, né, nesse diretório. Esse diretório veio da onde? Né? Por exemplo, file.isDirectory. Isso aqui é para saber se realmente ele tá dentro do arquivo, nesse caso, olha só, dentro desse... deixa eu ver. Esse file... Essa estrutura. Deixa eu ver se eu me lembro como era. Nesse caso, seria exatamente... se não tiver um arquivo nesse diretório, ele retorna exatamente um arquivo com o nome getName. Aqui poderia ser bem... Está retornando exatamente o nome da composição da pasta onde está, .file.getName. Ele vai retornar através do getName. Na prática, deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Acho que eu usei esse método de uma forma mais simples. É que está muito confuso aqui. Eu fiz um exemplo aplicando exatamente esse padrão de uma forma mais fácil, certo? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui nos meus arquivos. Eu fiz isso na aula sobre... Deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Deixa eu olhar aqui. Bom, olha só, acho que em termos de representação, nós podemos trabalhar essa questão do padrão, deixa eu ver aqui se eu acho de uma forma melhor. Era sobre a criação da hamburgueria. Nesse exemplo que eu coloquei lá na atividade de estudo 5, que eu pedi uma hamburgueria, tem uma forma melhor de se fazer isso. Tem muita informação aí, como está apresentado. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo. Bom, está usando o menu. Eu acho que eu esqueci, mas não tenho mais ele aqui no meu computador. Mas seria interessante, porque aqui tem muita informação, olha só. Eu tenho esse retorno do nome do arquivo. Se eu formatei a máquina, eu não tenho mais isso aqui. Mas assim, olha só, eu tenho o que tem de interessante aqui nesse caso. A gente está falando exatamente, ele vai criar uma composição de um formato de arquivo. E aí, ele está dizendo, se não tiver esse diretório, ele vai retornar aqui um novo arquivo com esse nome. E aí, em seguida, ele vai fazer exatamente, criar uma lista, um vetor, nesse caso, é uma lista, é um shield chamado lista file system item, e ele pega essa característica através de uma relista. E em seguida, o que vai acontecer? Ele vai adicionar arquivos nessa lista
de forma que eu consiga, toda vez que for exatamente criar um arquivo, eu componho ele dentro da estrutura. Como assim? Olha só, nesse exemplo aqui no Static Void Main, eu tenho aqui exatamente os 4 arquivos, né? Olha só, você percebe que tem o arquivo 1, o arquivo 2, o arquivo 3 e o arquivo 4. Todos esses arquivos, eles estão aqui disponíveis. E eu vou formar uma pasta chamada SF1, com o nome da pasta vai ser SF1, e o nome, ele vai adicionar aqui na composição o próprio array.arraylist. Ou seja, o que significa dizer que eu vou adicionar nessa arraylista, apenas o arquivo chamado file1, nesse caso. E no SF2, eu vou adicionar os arquivos do file2 e também vai estar dentro desse file2, nesse caso, a pasta também do SF1. Então, você percebe que eu não preciso adicionar apenas arquivos. Por exemplo, uma pasta para Monolith, eu vou ter, além de arquivos, eu vou ter também outras pastas, né? Por exemplo, eu tenho exatamente, além do arquivo 2, vou ter o arquivo SF1. Além de tudo, no final, vou ter uma pasta maior. Essa pasta maior é chamada de folder. E eu vou ter exatamente aqui, o nome dela é folder, e eu vou adicionar nesse arraylist o SF2, o file3 e o file4. Vou ter exatamente 4 arquivos, né? No caso, esses 2 arquivos vão estar pertinentes a essa pasta folder, e vai ter um diretório dentro dessa pasta chamada SF2. Então, é algo assim, né, que a gente pode trabalhar nesse caso. Eu estou tentando ver se eu consigo achar, mas, no geral, ele tem essa estrutura. E aí, o que vai acontecer? Ele vai retornar esse diretório. Né? Eu fiz de uma forma bem mais simples do que essa. Deixa eu rodar aqui para vocês. Bom, olha só, ele vai ter uma estrutura como essa aqui, que exatamente contém as informações do folder, do SF2, file2 e assim por diante. Então, como se fosse montar a hierarquia. Então, é algo assim. Eu não sei se eu consigo trazer numa próxima aula, mas existe uma forma mais fácil de se fazer isso aqui. E a gente pode até mesmo apresentar isso, não se preocupe com a lista da atividade de estudo, não. A gente pode pensar no melhor aprendizado. Aqui eu trouxe um exemplo que eu peguei de material que eu comprei, né, no Udemy, e aí eu trouxe esses arquivos já prontos de lá. Aí eu especifiquei melhor aqui essa forma de se fazer. Não tem isso aqui não, eu acho. Não me lembro mais, mas existe uma forma de fazer de uma forma mais fácil. E também não precisa dessa complexidade toda que está aqui, não. Talvez eu tenha feito de uma forma até mais fácil do que essa. Bom, eu não estou lembrado como é que... Na verdade, não é que estou lembrado. Nesse caso, eu não tenho exatamente os arquivos aqui presentes. Eu tinha feito o projeto da atividade de estudo, essa próxima que vocês vão fazer, a 5, né? E lá tem especificando, basicamente, toda a parte de construção do programa de uma forma mais fácil, mais acessível. E aqui está muito confuso. Você percebe que não dá para explicar isso aqui dessa forma, como está mostrado aí no programa. Tem muita informação aqui no retorno. Dá para fazer de uma forma bem mais simples do que essa. Bom, então, daqui a pouco eu posso pesquisar sobre isso e a gente retorna, certo? Então, eu vou só falar do outro padrão, que é o padrão... Parar aqui. Que é o padrão do... Deixa eu ver aqui. A gente vai falar agora sobre o padrão Decorator. Esse outro padrão também é muito importante também. Todos eles são, na verdade, mas aí, esse aqui, eu tenho justamente um objeto já pronto, e a gente vai dar atributos, assim, características comportamentais desse objeto. Então, eu consigo melhorar ele, ou seja, decorar alguma coisa, né, nesse caso. Nesse exemplo, a gente vai ver exatamente, ainda nessa aula, aplicar um problema geral, em seguida aplicar uma solução usando o Decorator Método,
E, no nosso caso aqui, o problema em si que a gente quer resolver é que a gente pode adicionar novas funcionalidades de forma dinâmica a um objeto. Por exemplo, a gente não sabe o que a gente quer adicionar, mas a gente pode colocar opções de adicionar. Por exemplo, decorar uma árvore de Natal, ou até mesmo fazer um pedido do iFood, você pode personalizar seu pedido. Então, eu estou criando uma estrutura básica e eu vou só adicionar novas funcionalidades a esse objeto. Então, é possível fazer isso também. Como é que a gente faz isso? A gente vai com objetos decorados, decorators, é possível adicionar novas responsabilidades para um objeto, ou seja, melhorando ele ainda mais. Como assim? Como é que eu posso fazer isso, né, na prática? Vamos primeiro, antes de mostrar um exemplo, vamos para a definição do que seria decorator. Na definição do GOF, ele diz o seguinte: a gente vai anexar a esse objeto responsabilidades e de forma dinâmica, ou seja, ao tempo de execução, por exemplo, a gente pode, vamos abstrair um pouco. Se a gente fosse pensar exatamente num hambúrguer, que ele tem exatamente uma estrutura básica, e aí a gente vai colocar, personalizar esse hambúrguer, ou até mesmo, por exemplo, uma pizza, que a gente pode assinar uma borda de chocolate, uma borda de cream cheese, enfim. Então, você consegue perceber que a estrutura da pizza é o quê? Você pode escolher, vamos supor, uma pizza de 2 sabores. Você vai pegar a metade da pizza para um sabor, ou pode também ser a mesma metade da outra, nesse caso, as duas são mesmo iguais, nesse caso, mas geralmente quando a gente pede meio a meio, teria um sabor e outro sabor, né? Pode também ficar sem borda, por exemplo, e aí você pode adicionar a borda, então seria exatamente uma forma também de aumentar o preço da pizza e também adicionar essa nova funcionalidade. Então, eu posso escolher sem borda, por exemplo, ou até mesmo com a borda recheada. Você pode também adicionar outras coisas, né? Por exemplo, polvo de codorna, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Se for uma pizza doce, aí pode adicionar mais outras informações, mais outras coisas, né? Principalmente esses milkshake, enfim, dá para fazer muita coisa. Então, nesses exemplos de lanchonete, por exemplo, tem exatamente um decorator, bem claro. Então, a gente vai usar decorators que lhe ofereçam uma alternativa flexível ao uso de herança para que estenda exatamente uma funcionalidade, né? A gente vai estender uma nova funcionalidade para esse objeto. Bom, então, olha só. A gente vai usar aqui, a gente vai começar um pouco de bebidas, né? Olha só, a gente vai ter aqui nesse exemplo uma cafeteria, né, nesse caso. Então, eu vou ter aqui vou ter drink, que é uma interface, acho que talvez esse aqui seja uma classe abstrata. Exatamente, é uma classe abstrata que tem exatamente aqui o serviço e o preço, né, que é o get price. Bom, então, como isso aqui é uma classe abstrata, então o expresso e o ter, ou seja, são o café expresso e o chá, eles são do tipo quê? Ele herda características desse drink. Então, ele vai ter exatamente as características também dos próprios métodos serve e get price. Então, expresso são duas classes da classe drink, né, por conta da questão da herança. Além disso, eu vou ter também um drink decorator. Então, vamos supor que você tem na cafeteria uma estrutura básica, para que até mesmo evite exatamente criar um pedido por nada, né, por exemplo. Então, o que eu posso adicionar? Por exemplo, no café, eu posso pedir um double drink, ou seja, um double espresso. Por exemplo, eu posso pegar a bebida, vai dobrar o serviço, vai dobrar o preço. Então, o serviço aqui, obviamente, é um double drink. Eu vou adicionar, vamos supor, vai colocar o dobro. Se o café tem, vamos supor, 100 ml, vai ser um de 200 ml. Tudo que é muito, né? Mas, enfim, é só um exemplo. Aí eu vou ter também o dobro do preço, né? Então, você pode adicionar um preço, mas nesse caso pode ser um preço alternativo, né? Por exemplo, a gente sabe que numa cafeteria não é somente o produto que está sendo questionado aqui, né? Só porque aumentou o preço vai ser o dobro. Pode ser 1,80, cerca de 80% do valor, por exemplo. Porque você vai levar um tecido, por exemplo, que a xícara é maior, algo assim, certo? Que aí, nesse caso, consumiria menos água. Enfim, tudo está incluso no preço e aí, que vai ser responsável por isso é o próprio cliente, nesse caso, e eu posso programar de uma forma de acordo com o cliente pede. Então, o double drink, nesse caso aqui, um double drink é como se fosse um serviço que
eu vou dobrar aqui a minha quantidade do Expresso, por exemplo, tá? Ou, se alguém quiser adicionar leite no chá ou no Expresso, a gente coloca milk, né? Nesse caso, seria exatamente o milk drink. Ele tem exatamente todos os... Você percebe que eu tenho serviços, né, que a gente adiciona novos serviços e adiciona novamente novos preços, ou seja, pode até mesmo atualizar ele de uma forma mais acessível. Esse aqui também é bem fácil de entender, esse padrão. Vou lá para o Visual Code. Então, vamos apresentar aqui para vocês o exemplo de utilizando esse padrão. Daqui a pouco eu volto para tentar ver essa questão dos arquivos, certo? Bom, antes de tudo, deixa eu só fechar aqui e depois a gente volta para ele. Nesse padrão Decorator, eu vou ter algo assim, olha só. Certo. Vamos lá. Aqui eu vou ter exatamente uma cafeteria, né? Coffee shop. E eu vou ter o modelo e os decorators. Então, o modelo aqui é ok. Eu vou ter, primeiramente, um drink, que é uma interface. Então, nessa interface, você sabe que é uma classe abstrata, né? Então, é uma interface aqui. Eu vou ter dois métodos chamados... Mas podia ser uma classe abstrata, mas enfim, né? Então, olha só. Aqui eu vou ter exatamente um serve e um get price. Então, temos um drink aqui que tem exatamente esses dois, um serviço e um que retorna o preço. Vou ter o expresso e o termo. O expresso, ele, como a gente usa uma interface, então significa que o expresso, ele vai implementar características de drink. E aí, com base nesse drink, o que tem exatamente no expresso? Através do serviço aqui, é adicionar só 50 ml de expresso, ou seja, um café pouco mesmo, né? 50 ml. Então, esse é o serviço que eu preciso adicionar 50 ml do expresso. E o preço é 1,5 dólares. Nesse caso, como está aqui em inglês, né? Nesse caso, seria double, né? Que é 1,5. Pode ser euro, né? Por exemplo, ou dólar. Enfim. Então, aqui tem um preço desse expresso, que é o serviço que a cafeteria serve, que é um expresso, esse preço é tabelado. E aí o café, o chá, nesse caso, implementa características de drink, ele vai ter exatamente de adicionar 100 ml de chá, e o preço dele é um double, nesse caso aqui, né, que é em double. Então, aqui é bem simples, dois métodos bem simples, né, que é o serve e o get price. Então, expresso e test são implementam características dessa interface drink. Então, uma vez que a gente tem exatamente esses benefícios, algo bem definido nesse caso, o que a gente vai fazer? Os decorators. Então, a gente vai ter exatamente um drink decorator, como se fosse uma classe abstrata, e ele implementa essa classe abstrata de um... Então, a gente vai criar um drink decorator aqui de forma geral, que ele é uma classe abstrata, ele implementa a texto de um drink, e eu vou ter exatamente um drink que é do tipo drink. Então, eu vou ter dentro dele um construtor chamado Drink Decorator, e esse drink, ele retorna esse drink, retorna esse drink. Então, vou ter aqui exatamente um Drink Decorator, certo? Bom, então, é algo bem relacionado ao que a gente pode trabalhar com inicialmente, né? A gente criou exatamente uma classe abstrata, e aí, com base nessa classe abstrata, tanto do Double Drink e o Milk, eles são exatamente as características desse Drink Decorator. Então, o que tem no Drink Decorator? O drink com um construtor apenas. Então, aí você percebe que usa o conceito de herança e não de interface, porque eu vou ter serviços diferentes. Então, quando a gente trabalha com interface ou com classe abstrata, quando você tem, olha só, você contém pertinente isso aqui bem claro dentro da própria estrutura. Eu tenho características mais específicas desse drink, ou seja, eu tenho, além do construtor aqui, eu estou abstraindo um drink decorator. Né? Então, a interface já é mais aplicável a uma estrutura propriamente do programa, né? Por exemplo, o que é que está aqui na estrutura do programa? Uma estrutura, por exemplo, seria exatamente da classe, por exemplo, poderia ter o get price e também o serve, nesse caso. Então, tem algo bem pertinente. Então, isso você acaba trabalhando com interface, não com classe abstrata, a maioria das vezes. Mas, em algumas vezes, por exemplo, aqui,
pode criar uma abstração, ou seja, uma classe abstrata de um drink decorator. Porque eu poderia ter sido aqui de forma sem precisar desse drink decorator. Tá? Então, você percebe que a gente coloca apenas para tentar deixar abstrair das coisas, mas você percebe que não tem a necessidade de criar um drink decorator aqui, certo? Bom, então eu tenho aqui, como eles têm características de um drink decorator, aí eu vou ter aqui um construtor que tem exatamente essa estrutura, né, do drink, né, que ele retorna, com a questão do super, né, que ele envolve a questão da herança, e aí ele tem exatamente nos métodos serve e getPrice, por exemplo, ele retorna no serviço, né, drink.serve, como aqui é um double drink, então ele vai dobrar o serviço, você percebe que ele chama o próprio método duas vezes, aí você pode estar perguntando, mas como assim, no serve, aqui que ele implementa características de drink decorator, e drink decorator implementa um drink, ou seja, isso aqui, esse drink decorator, ele é do tipo drink. E o drink tem o quê? Um serviço e um get price, ou seja, você percebe que usa esse aqui se refere a esse e esse aqui se refere a esse. Então, você percebe que no double drink, quando a gente cria exatamente como eles têm essa característica desse drink decorator, eu estou me referindo a esse objeto aqui, esse drink. Então, perceba que eu não tenho exatamente esse drink aqui no nosso programa. Né? Nesse caso, você não tem esse atributo. Então, esse drink vem da onde? Vem do conceito de herança, por conta que esse double drink recebe características de um drink decorator. Então, no drink decorator tem um atributo chamado drink, que é do tipo drink. E drink é uma interface. Parece um pouco difícil de dizer, mas na prática não é tão difícil. Olha só, eu estou me referindo exatamente a esse drink, que eu estou colocando aqui como sendo ponto serve. Aí você pode perguntar, mas esse ponto serve não se torna um pouco redundante? Mas não, porque olha só, todo drink tem um serviço e também tem um preço. Então, drink.serve, por conta do conceito de herança, não precisa necessariamente ter um drink aqui. Então, eu uso o drink decorator, me refiro exatamente a essa classe de drink decorator, e eu vou me referir exatamente aqui a esse drink. Com a questão da herança, eu crio um construtor chamado double drink, que é o próprio nome da classe, e ele recebe aqui, dentro dele, um drink. Nesse caso, como se fosse um construtor. Né? Nesse caso, você percebe que você, né, como se fosse, não, é um construtor. Você tem exatamente um parâmetro chamado drink, mas não é esse drink aqui, certo? Esse drink é do próprio, da característica da herança, né? Que é esse drink aqui, certo? Que vai ser drink. E aí eu tenho um super drink. Então, super drink está me referindo exatamente a esse atributo desse drink aqui, nesse caso, né? E aí, como nós temos o conceito de, quando a gente chama Extend Drink Decorator, e Drink Decorator implementa um drink, por mais que não tenha aqui, você não percebe que tem exatamente os métodos get e sets, né? Os get e o serve e o get price. Ele usa o conceito daqui, da interface. Então, a gente consegue acessar essa interface aqui, por conta do fato dessa interface, dessa classe, estender de uma classe abstrata, e a classe abstrata implementar características de uma interface. Então, a gente consegue acessar as características da interface dessa forma. Então, eu tenho aqui o dobro do serviço, e eu vou ter aqui, não é um dobro do preço, mas é multiplicar o preço atual do drink, né? Ele retorna drink.getPrice, vezes 1,75. Então, estou retornando aqui exatamente, multiplicando exatamente por esse valor. Então, eu vou ter o preço final do serviço, né, do preço. Depois disso, eu tenho também o milk, que é também o adicionar o leite, né? Então, você percebe que nesse milk, ele extende a característica de um drink decorator, e aí, novamente, o fato de ter um drink decorator implementar um drink, então significa que você está implementando também uma interface. Então, no milk, você percebe que tem um construtor, refere exatamente esse super, com base nesse milk, e eu vou ter, em seguida, eu vou ter o serviço e o get price. No serve, eu vou ter exatamente o serviço atual e só vou adicionar 30 ml de leite. Então, no chá, por exemplo, no café, vai ter o café lá, e também
vai ter o chá. Então, geralmente, os recipientes, eu estou pensando na logística, né? Os recipientes, as xícaras, nesse caso, né? Por exemplo, vai ter exatamente um tamanho que caiba, por exemplo, além dos 50 ml de café, vai caber também 30 ml de leite, certo? Então, seria uma xícara que, obviamente, o serviço ele coloca pela metade, por exemplo, né, nesse caso da xícara. Enfim, algo assim, certo? Eu estou pensando em logística, então eu estou adicionando apenas 30 ml de leite no serviço. E o preço do produto, e como é adicional, então eu estou colocando aqui, adicionando apenas 0,5, por exemplo, você poderia até calcular na logística, estou pensando que está trabalhando com lanchonetes, por exemplo, ou até mesmo serviços assim. Quanto é que, por exemplo, é 300 ml de leite? Será que realmente é 0,5? Então, 50 centavos, né, por exemplo, de leite. Enfim, não sei. Então, teria que calcular, né, se calcular o preço total do leite, enfim, isso não é não é o foco da nossa aula. Mas, enfim, eu estou trazendo exatamente essa questão aí do milk. Então, eu tenho exatamente, na construção, eu tenho exatamente todos os decorators, que eles estão me referencialmente adicionando novas funcionalidades ao nosso drink e ao nosso expresso. Eu só estou especificando exatamente, adicionando mais serviços e aumentando o preço. Lá no client, eu vou ter algo assim, olha só. Eu vou gerar uma ordem a alguma pessoa, né, por exemplo, de um serviço, e aí eu vou colocar aqui o drink sério. Então, percebe que no public static void ordem, eu tenho exatamente o nome da pessoa, que ele vai servir, né, nesse caso, e o drink. Então, com base nesse drink que a gente escolhe, a gente vai colocar o serviço. E ele vai retornar esse preço depois. Então, isso aqui é como se fosse apenas uma impressão, né, como a gente está colocando, deixando o fato possível de acoplar isso aqui dentro de um bloco, né? Esse aqui poderia vir em outra classe. Mas aí, para não ficar tantas classes assim, por mais que esse aqui é o programa principal, como é uma ordem de serviço, a ordem geralmente vai para o cliente. Então, ele não está criando novas funcionalidades no client, é só gerando ordem, né, que é exatamente isso. Então, olha só. Então, com base nessa ordem, eu criei exatamente como se fosse um método que já me facilitasse o processo de criação, né? Olha só. Então, ordem expresso recebe o new expresso. Uma ordem de TEA recebe o new TEA. Uma ordem longo recebe um new double drink, new expresso. Então, você percebe que na ordem em si, você consegue atribuir características relacionadas. Que características é essas? Quando eu peço um expresso, ele está retornando apenas um expresso. Se eu retorno um TEA, ele está retornando apenas um TEA, ou seja, o chá e o café. Então, significa dizer que são serviços mais básicos que essa cafeteria vai oferecer. Então, esses aqui são os objetos que são gerados. Né? Você consegue perceber que eu estou gerando um objeto aqui propriamente dito, chamado expresso ou TEA. Nesse caso, características de TEA e características de expresso. Né? Então, o problema nesse caso é quando a gente vai um cliente, pede o dobro do drink, ou até mesmo milk. Eu não preciso necessariamente aumentar o dobro do preço, né, para gerando duas vezes esse expresso. Então, eu posso usar a questão dos decorators, que aí a gente usou exatamente usando características de implementação com base nas interfaces e nas classes abstratas. Então, o nome dessa bebida é longo, que ele tem o dobro do drink. Nesse caso, seria o dobro do expresso. Então, você percebe aqui que no double drink, se você observar o double drink, ele tem exatamente, se você olhar o construtor, preste atenção no construtor, a diferença desse aqui para o milk só. No milk, ele recebe exatamente a bebida, né? Por exemplo, o milk é do tipo milk. E o double drink, ele recebe também o dobro do drink, ele pega a mesma estrutura, só que nesse caso aqui, como nesse caso, no milk, ele tem um construtor vazio, por mais que não tenha aqui, eu posso especificar lá no Python como se fosse um construtor vazio. Por obrigação, as classes, ele tem exatamente esses construtores vazios, certo? Quando a gente coloca exatamente dessa forma. Então, você percebe que no milk, no milk não, no expresso, ele não tem aqui uma classe, um construtor, nem TEA, nem drink, né? Se você observar o drink, ele não tem também um construtor.
Aí, onde é que vem exatamente esse construtor lá no nosso cliente? É porque, por obrigação, a gente tem exatamente algo intrínseco. E quando a gente não especifica esse construtor, eu estou exatamente criando todas as informações que nós podemos trabalhar com essa classe. Então, a gente deixa exatamente dessa forma. Então, é algo bem importante de se falar, certo? Então, o Expresso e o TEA, por mais que não tenha esse construtor lá, então a gente chama eles dessa forma. Então, isso está implícito. E aí eu estou exatamente atribuindo. Porém, quando a gente chama exatamente o Double Drink, ou Milk, ou até mesmo... Só tem esses dois tipos de decorates, né? O Double Drink e o Milk. Então, lá dentro, ele tem um construtor, né? Você percebe que tem dois construtores. O Double Drink tem um construtor, o Milk tem um construtor, só que nesse caso, esse construtor recebe um drink, ou seja, uma bebida já. Então, se eu digo que exatamente aqui o TEA é uma bebida, então se eu for dizer exatamente o Double Drink, ele vai receber Double Drink New Expresso. Pode ser também o Double TEA, né? Por exemplo, se fosse uma nova bebida aqui, que eu posso ter exatamente uma ordem de Double TEA. Aí eu chamo aqui um New Double Drink New TEA. Eu estou dando exatamente dando exatamente poder de dobrar o serviço do TEA, né, com o Double Drink. Então, a gente coloca vem primeiro o decorator e depois vem a estrutura que a gente quer decorar, ou seja, que a gente quer decorar o quê? O Express e o TEA. Então, na forma de construção, ele coloca new, os serviços mais básicos, o Express e o TEA, nessas duas primeiras linhas. Em seguida, da quarta linha em diante, nesse caso da terceira linha em diante, são decorators. A gente chama primeiro o decorator para depois chamar o próprio objeto, né, que nesse caso a característica da classe. Então, Double Drink, que é um construtor que está lá dentro da classe Double Drink. New Express. Não necessariamente eu preciso criar toda hora objeto, né? Por exemplo, a gente pode exatamente atribuir características, né? Por exemplo, de uma forma mais abstrata. Bom, então eu tenho que executar isso aqui, ele vai me dar exatamente todas as bebidas que a gente pode trabalhar. Olha só como é interessante. Na ordem do Expresso, ele está adicionando somente 50 ml do Expresso e o preço é R$1,50. Vou pensar em reais aqui mesmo, certo? Lá no chá, por exemplo, o TEA, ele adicionou só 100 ml de chá e o preço é R$1. Em seguida, adicionou uma ordem de longo, e aí, nesse caso aqui, o Expresso é 50 ml, né? Adicionou 50 ml, ou seja, o dobro do café. Porém, o preço do café é R$1,50. Então, você poderia, mas o dobro poderia ser R$10. Porém, a gente multiplicou lá no Double Drink o valor por 1,75. Se a gente multiplicar o valor de 1,5 por 1,75, provavelmente vai dar 2,625. Então, seria exatamente o dobro do café. Do longo, nesse caso, né, que é chamado de longo. E o Double TEA é exatamente da mesma forma, é R$1. O café multiplicou por 1,75, que deu exatamente 1,75, que adicionou exatamente 100 ml de chá das duas formas. Depois adicionou o café, né, chamou o café ao leite. Aí tem exatamente aqui, adicionou 50 ml de expresso e 30 ml de leite. Então, no café com leite, eu vou ter, além de R$1, aqui de 1,50 do expresso, adicionei 50 centavos do leite, é por isso que for R$2. E um chá inglês, por exemplo, adicionou 30 ml de leite no chá, né, 100 ml de chá, então adicionou só 50 centavos e ficou R$1,50. Eu consigo perceber que, você percebe que eu tenho esse objeto no client, o Express, então eu estou decorando ele, ou seja, adicionando novas funcionalidades, e também podemos alterar até mesmo situações como preço, por exemplo, uma ordem de serviço, por exemplo, certo? Bom, eu vou finalizar nossa aula por hoje, e aí, se eu ainda achar o projeto relacionado ao padrão anterior, que a gente usou exatamente o compositor, né? Nesse caso, a gente tem esse problema somente da forma de apresentar. Esse aqui está muito denso, não é dessa forma toda não, no point, não precisa dessa complexidade toda não.
a gente consegue perceber que vai fazer de uma forma mais fácil, certo? Talvez nem precise disso aqui. Eu vou mostrar, eu vou tentar encontrar ele e a gente finaliza nossa aula por hoje.